Esse é um serviço que a gente faz de auditoria técnica, tributária e administrativa nas contas de energia acima de R$ 5.000, de condomínios, de propriedades rurais, de comércios como um todo. Nós conseguimos identificar falhas contratuais, tarifárias e tributárias ao longo dos últimos 5 ou 10 anos de 365 índices que compõem uma conta de energia elétrica. Essa aqui é uma conta de energia, a conta da minha casa. E aí, dentre esses vários números que tem aqui, tem vários índices que fazem a composição do valor que a gente paga aqui em casa. E dentro dessas, imagina, 365 indicadores ao longo de muitos anos, é natural que haja erros. E aí eu já vou explicar até alguns erros que podem acontecer. Então a gente consegue recuperar esses valores que já foram pagos, com correção, multa e juros, em dinheiro. Em geral, a recuperação dá 2 a 4 vezes o valor da conta. Então imagina, uma conta de R$ 10.000 vai ser recuperado entre 20 a 40 mil reais. Esse serviço feito pela EcoRedux já conseguiu recuperar mais de 50 milhões de reais em todo o Brasil. Uma das coisas mais interessantes desse trabalho que a gente faz é que a EcoRedux faz isso tudo por meio de processos administrativos. É 100% em processos administrativos, sem precisar de judicialização, ou seja, não precisa ir para a justiça, contratar advogado, pagar custas, nada disso. Como que funciona, toda essa etapa? O cliente encaminha a conta de energia, nós fazemos a auditoria inicial e analisamos uma estimativa de recuperação, que é uma variável de 2 a 4 vezes. Se houver interesse pelo cliente, quando ele analisa a proposta, ele assina um contrato conosco e aí sim a equipe vai de fato abrir os protocolos dentro da concessionária, criando com isso todas as questões que precisam ser levantadas para o relatório final, onde a concessionária vai se basear para a restituição do valor ao cliente. Com o login e senha do cliente, por meio de uma procuração que é dada durante o contrato, a gente entra dentro da conta dele na concessionária e vai fazendo todas as avaliações. Abrimos os protocolos técnicos e a gente força a concessionária a gerar prova contra ela mesma, como, por exemplo, solicita concessionária tal, vamos dizer que seja Equatorial, quantas vezes ficou sem energia essa unidade consumidora no ano de 2023? E aí a concessionária é obrigada a gerar um relatório com essa informação. Então nós vamos juntando vários relatórios de vários índices que a gente percebeu que está fora de coerência e ao final sim a gente pede a recuperação de todos esses valores. E você deve estar se perguntando por que a concessionária paga sem contestar esse valor? Porque elas são obrigadas. Quando o governo federal abre uma concessão para que uma empresa dessas que a gente chama de concessionária possa operar com energia elétrica no Brasil, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que faz a regulamentação desse setor no Brasil, ela tem umas regras, e uma das regras é: se a reclamação não for resolvida por meio do processo administrativo e chegar até ela, além de pagar o que é devido ao cliente, ele vai ter que pagar, a concessionária também tem que pagar até 10 vezes em multa para o governo federal, para a ANEEL. Então, ninguém quer pagar 10 vezes o valor do que seria para o cliente em multa. Então, vamos imaginar, a conta é 10 mil, o cliente tem direito a 40 mil. Então, se ele não fizer e a gente ir direto na ANEEL, ele vai ter que pagar 40 mil para o cliente e até 400 mil para a ANEEL como multa. A outro fator é o seguinte: cada vez que acontece isso, o NPS é um índice de satisfação do cliente. O NPS da concessionária cai. E aí, dependendo do valor que chegar do NPS, ela perde o direito da concessão. Imagina uma concessionária que participou de um leilão, teve a concessão de uma determinada área para trabalhar com energia elétrica, fez investimento, está gastando muito dinheiro e de repente perde tudo isso sem ter retorno do seu investimento porque não cuidou bem dos seus clientes. Então eles fazem todo esse processo da recuperação sem contestação. Alguns exemplos do que a gente audita dentro dos índices e que você vai perceber que são coisas que de fato acontecem. Tarifas aplicadas indevidamente.
Talvez você já tenha ouvido falar em horário de ponta e horário fora ponta, ou horário de pico, como a gente costuma mais dizer. Então, todos os gastos de uma empresa dentro das 18 às 20 horas são horários mais caros. O quilowatt-hora é mais caro. Então, às vezes acontece de um cliente estar usando a energia fora desse horário e está sendo tarifado dentro desse horário. Então, isso precisa ser corrigido e restituído ao cliente pelos momentos que ele pagou indevidamente, né? Bandeira tarifária incorreta. Então, vamos imaginar que nós estamos na bandeira vermelha. E aí, a partir do próximo mês, o governo federal fala, a partir desse mês, a bandeira vai voltar a ser verde. Só que, muitas vezes, a concessionária, em vez de colocar naquela data que foi estabelecida, demora 3, 4 meses para poder jogar dentro do índice. Então, esses meses que ficaram pagando errado precisa ser retomado ao cliente. Descontos não aplicados por queda de energia. Se o cliente ficar mais de 30 minutos sem energia, precisa ser ressarcido. Isso a gente também busca dentro do RCE. Impostos cobrados fora da alíquota legal. Então, o que significa isso? Que às vezes você tem uma taxa de imposto, digamos um ICMS do seu estado, digamos que seja, 17%. E aí o estado determina que para incentivar a área de indústria das cidades dele, ele vai reduzir a alíquota do ICMS das indústrias, digamos seja isso. E aí a concessionária não repassa. Então a gente precisa monitorar em que momentos que aconteceram coisas assim e fazer o repasse. Falta de aplicação de leis de isenção. Várias categorias de contas têm leis de isenção e às vezes a concessionária não repassa, tá? Por exemplo, a zona rural é uma das categorias que tem isenções, e aí muitas vezes fica faltando e a gente precisa ir lá buscar essa recuperação desse valor que foi cobrado indevidamente. Condomínios muitas vezes têm cobranças duplicadas, e aí a gente faz a análise e busca e retoma esses valores. E indústrias têm muitos erros por demanda contratada. Lembra da história do Grupo A? Uma das características do Grupo A, o grupo da alta tensão, é que eles adquirem demandas contratadas. Vocês vão entender isso melhor quando a gente for falar de eficiência energética. Mas muitas vezes a indústria está pagando uma demanda superdimensionada para a capacidade dela. Isso precisa ser revisto e serem recuperados esses valores para esse cliente. Como eu disse antes, o cliente pode recuperar entre 2 a 4 vezes o valor da conta dele. Por exemplo, uma conta de 20 mil pode gerar uma recuperação de 40 a 80 mil e o valor é pago em dinheiro direto na conta do cliente. Não é crédito na conta de luz, é dinheiro. E quem pode contratar o RCE? Qualquer conta acima de 5 mil reais de média. E como o cliente paga por esse serviço? Ele não paga tirando o dinheiro do bolso, ele paga diante o sucesso da operação. Então, a gente cobra uma taxa de 45% para manter toda essa operação. E se o cliente comentar assim, poxa, mas 45% é muito, vamos analisar se realmente é muito? Então, vamos pensar aqui, que a gente já explicou para vocês, são 40 profissionais envolvidos, advogados, engenheiros elétricos, auditores, peritos, parte administrativa e mais 10 na parte de suporte e atendimento ao cliente, de suporte de atendimento ao parceiro comercial, a parte comercial, então dá mais ou menos uns 50 profissionais envolvidos. Isso de 6 até 18 meses, trabalhando 365 índices, trabalhando também 150 protocolos em média a cada processo administrativo. É muito tempo, muito trabalho. Então, a gente precisa de ter o valor para que a gente mantenha a estrutura. Só que pode chegar ao final, pouquíssimas vezes isso aconteceu, pode chegar ao final e não ter valor restituído. De repente, o cliente já fez isso ano passado e não tem a restituir. Já pensou fazer tudo isso, bancando toda essa estrutura e não recebermos? Isso acontece. Então, ou seja, o risco é todo nosso, mas tendo o sucesso da operação, nós ficaremos com 45%. Quais são os dados e documentos que a gente precisa para fazer uma proposta de RCE? Bom, a gente só precisa basicamente mesmo dos mesmos de GD. A conta, a data de nascimento, o CPF e o CNPJ, e-mail e telefone do titular da conta.
A conta tem que ser recente, de até no máximo 90 dias, e em PDF, de preferência tirada, né, do site da concessionária. Michele, pode fazer reciê de quem tem usina solar ou está no Mercado Livre de Energia? Sim, aquela conta tem um passado de muitas cobranças indevidas. Não tem nenhum problema. Então, sempre a gente fala o seguinte, na dúvida, encaminha a conta, deixa a gente fazer uma análise e a gente informa para você como é que pode ser trabalhado esse cliente. Agora você está vendo uma conta que é possível ser feito um reciê. É uma conta também da concessionária Equatorial de Goiás e também colocamos aqui as bolinhas para mostrar para vocês. Então, na número 1 é aquela área onde que eu mostro para vocês que tem, esse caso aqui é uma conta do grupo A, tá vendo ali, ó, A, e que também tem a categoria comercial, industrial, ou se é rural, se é poder público, se é residencial, condomínio, tá? Número 2, mesma coisa do GD, precisa ter um vencimento de no máximo 90 dias. E o número 3, a mesma coisa do GD, só que agora com valor diferente. Tem que ser uma conta acima de R$ 5.000, tá? Para que possa ser feita o reciê. O número 4 é onde também tem no GD sobre a questão de não ter nenhum débito. A concessionária não vai abrir um processo, não vai permitir que seja aberto um processo administrativo para um titular que está com dívida. Então, precisa regularizar a dívida para poder a gente avançar com a questão do reciê. Chegamos na hora das objeções de reciê, as 10 principais que você vai aprender para que nenhum cliente possa perder uma oportunidade dessa por não compreender melhor o nosso serviço. Vamos lá?